Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a distribuição eletrônica, que a gente conhece também como diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling foi o cientista que bolou, que elaborou esse diagrama de distribuição eletrônica. Mas por que esse diagrama ele se chama de distribuição eletrônica? Para isso a gente tem que relembrar o modelo atômico de Rutherford Bohr. Lembrando que Bohr foi o cientista que trouxe alguns aprimoramentos, consertou algumas inconsistências que o modelo de Rutherford tinha, principalmente em relação às teorias da época, a mecânica clássica, os experimentos que foram feitos com espectroscopia. E aí, como ele trouxe apenas esses acréscimos no modelo, o modelo pode ser chamado também de modelo atômico de Rutherford Bohr. Segundo esse modelo, os átomos seriam formados por duas regiões. A gente já viu isso lá no modelo atômico de Rutherford. Uma região extremamente densa, pequena, positiva, que ele chamou de núcleo, e uma região vazia ao redor do núcleo, delimitada pela eletrosfera. E nessa eletrosfera estariam os elétrons, as partículas negativas, orbitando esse núcleo. Por isso que eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o modelo de Rutherford foi chamado de modelo planetário. Pareceria como se fosse um sistema solar, em que o núcleo seria esse Sol e os elétrons seriam como se fossem os planetas orbitando ali ao redor desse núcleo. E aí ele chamou essas órbitas também de camadas eletrônicas, ou o que a gente vai focar aqui, níveis de energia. Lembrando que elas são sinônimos. O que é importante a gente ter em mente com o modelo atômico de Bohr e os aprimoramentos que vieram com ele depois é essa ideia de associar o elétron a um nível de energia. Então aquela camada que o elétron assume, aquela camada em que o elétron se encontra, está associada a um nível de energia, beleza? Então isso que a gente tem que ter em bastante sedimentado na nossa cabeça é isso. Agora com o modelo de Rutherford Bohr, a gente associa o elétron a um estado energético, tranquilo? E, segundo esse modelo, quando o elétron ele está nessa camada, quando ele está nesse nível de energia, ele nem absorve e nem emite energia espontaneamente. Por isso que ele é chamado de estado estacionário, parecido com estacionado, está parado. Então, em termos de energia, quando ele está nessa camada, nesse nível, ele não absorve nem emite. Ele tem uma energia muito própria daquela camada, tá certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E aí a gente também viu que essas camadas, na verdade, dentro do átomo, elas receberam alguns nomes, com a letra maiúscula, começando pela letra K na camada 1, e ela é no máximo de 7. E aí, então ela vai até a letra Q, KLMNOPQ, ou pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E conforme você vai se afastando do núcleo, ou seja, quando esse número aqui ele vai aumentando, a energia daquela camada também aumenta. Ou seja, os elétrons que estão nas camadas mais internas do átomo, mais próximas do núcleo, são elétrons menos energéticos, tem menos energia associada àquele elétron. E na contrapartida, quanto mais afastado o elétron está desse núcleo, mais energético esse elétron é, mais energia está associada a esse elétron. Por isso que a energia ela é crescente dentro das camadas. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui, o elétron que está na camada 3, ele tem mais energia, ele é mais energético do que o elétron que está na camada 1, por exemplo. Tranquilo? Depois de um tempo, outro cientista, que é o Sommerfeld, ele propôs um ajuste no modelo de Bohr. Enquanto Bohr falava somente de níveis de energia, ele conseguiu calcular que dentro de cada nível você poderia ter até no máximo 4 subníveis de energia. Então, dependendo da região daquela camada que o elétron se encontrasse, ele teria um subnível de energia. Então, perceba que agora a gente está localizando o elétron com base em dois fatores. Com base no seu nível de energia e agora, de acordo com esse cálculo feito por Sommerfeld, a gente também tem um subnível de energia. E percebam que eu falei para vocês, existem até 4 subníveis. Não quer dizer que todas as camadas têm 4 subníveis, beleza? Isso também é importante que vocês tenham em mente. Pode ser que uma camada ela tenha apenas um subnível. A gente vai ver daqui a pouco quais são elas. Quais as que tem 1, quais as que tem 2, 3 e aquelas que têm 4 subníveis de energia.
Como então que ele denominou esses subníveis? Ele denominou esses subníveis com base em letras minúsculas. E como eu falei, como só são 4, foram escolhidas as seguintes letras: S, P, D, F. Então, os subníveis foram chamados de subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Volto a insistir, não quer dizer que todas as camadas vão ter esses 4 subníveis. E além disso, ele também conseguiu, por meio do cálculo dele, descobrir que cada subnível desse comporta uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, o subnível S, que é o menor de todos, no máximo ele comporta 2 elétrons. Ou seja, não tem como você estar em uma camada eletrônica, estar em um nível de energia, dentro desse nível você encontrar o subnível S e ali você não vai conseguir encontrar, por exemplo, 3 elétrons. O máximo que você consegue encontrar em um subnível S são 2 elétrons, beleza? O subnível P tem também uma quantidade máxima, são 4 elétrons a mais do que no subnível S. Então, se você estiver em um determinado nível de energia e esse nível tiver o subnível P, dentro daquele subnível, daquela região do espaço, você vai encontrar no máximo 6 elétrons, porque o subnível P comporta uma quantidade máxima de 6. Quer dizer que toda camada, todo nível que tenha o subnível P, ele vai ter 6 elétrons? Ele vai estar totalmente preenchido? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que essa quantidade é uma quantidade máxima. Tranquilo? O subnível D comporta no máximo 10 elétrons. Perceba que também são 4 elétrons a mais do que o subnível P. Então, essa quantidade máxima de elétrons, ela vai aumentando a partir de 4 números. Começa com 2 elétrons no subnível S, no subnível P a quantidade máxima são de 6 elétrons, no subnível D a quantidade máxima são de 10 elétrons e no subnível no subnível F a quantidade máxima de elétrons é de 14. Como que a gente representa isso quando a gente está fazendo a nossa distribuição eletrônica? A quantidade de elétrons ela é representada aqui em cima, ó, como se fosse um elevado, como se fosse um expoente. É apenas uma representação, tá? Então, se o subnível S estiver totalmente preenchido, ele vai ser S2, porque lá nele vai ter 2 elétrons. Se ele estiver semi-preenchido, lá só vai ter 1 elétron, então ele vai ser S1, tá? Isso aqui é só a forma que a gente representa. E, além disso, ele também conseguiu calcular que os subníveis também têm uma ordem crescente de energia. Ou seja, o subnível F é o subnível mais energético dentro daquela camada. Então, se a minha camada ela tiver os 4 subníveis, S, P, D e F, dentro daquela camada, o subnível mais energético é o subnível F. E, consequentemente, o subnível S é o menos energético. Tranquilo? Então, dentro desses subníveis, a gente também tem uma ordem crescente de energia, em que o S é o menos energético e que o F é o mais energético, certo? E aí, quem conseguiu esquematizar tudo isso para a gente foi o cientista Linus Pauling. Ele colocou essas informações que Sommerfeld tirou de uma equação matemática em um dispositivo prático. A gente consegue montar a partir do diagrama de Linus Pauling, a gente consegue saber como que é essa ordem de energia dentro do átomo. Então a pergunta que o diagrama de Linus Pauling responde para a gente é: como esses elétrons se distribuem nesses níveis e subníveis? Quem consegue responder isso? A equação matemática é resolvida por Sommerfeld. Mas a gente não consegue resolver essa equação matemática com os conceitos que a gente tem. Então Linus Pauling conseguiu sistematizar essas informações por meio do seu diagrama. Tranquilo? Que é esse que está aí na tela para você. E eu vou pedir que você fique muito atento na forma como eu vou montar esse diagrama. Eu preciso que você lembre também que cada camada eletrônica, cada nível de energia, ela também comporta uma quantidade máxima de elétrons, tá? Se vocês não lembram, eu coloquei aqui do ladinho qual que é essa quantidade. Então, a camada 1, ela comporta no máximo 2 elétrons, a camada 2, 8, né? E aí a gente vai mudando, 3, 18, a 4 e a 5 comportam no máximo 32, a camada 6 comporta no máximo 18 e a camada 7 comporta no máximo 8. De novo, repito, significa que o átomo que tem a camada 4 necessariamente vai ter 32 elétrons? Não, não significa isso. Significa que ela vai ter no máximo 32, tá?
Então, se a gente tem a quantidade máxima que cada camada eletrônica suporta e a gente sabe quantos elétrons cada subnível suporta no máximo, a gente consegue saber quais camadas têm quais subníveis. Como assim? Por exemplo, a camada 1, ela suporta no máximo 2 elétrons. Então, o único subnível que vai conseguir existir na camada 1 é o subnível S, porque é um subnível que comporta no máximo 2 elétrons. Então, na camada 1, perceba que eu estou representando ela aqui, ó. A camada 1, ela tem somente o subnível S. Então, ali eu só vou ter um S. Já a camada 2, ela tem 8 elétrons. Então, quais são os subníveis que estão presentes na camada 2, que estão possivelmente presentes? O subnível S e o subnível P. Subnível S cabe no máximo 2, subnível P cabe no máximo 6. Quando eu somo os dois, eu chego em 8 elétrons, que é a quantidade máxima que cabe na camada 2. Quais os subníveis que a camada 3 tem? Sabendo que ela comporta no máximo 18 elétrons. Os subníveis S, P e D. Se você somar a quantidade máxima, 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. Bate certinho com a quantidade máxima de elétrons que cabem na camada 3. Quer dizer que necessariamente a camada 3 vai ter S, P e D? Não. Depende da quantidade de elétrons que estão naquela camada, tá? Com isso, a gente conclui que a camada 4, ela tem os 4 subníveis. Ela consegue ter até os 4 subníveis. S, P, D e F. Se você somar o máximo de cada subnível, você vai chegar em 32, que é a quantidade máxima que essa camada suporta. A camada 5, a semelhança da camada K, também tem os 4 subníveis, porque ela também comporta no máximo 32. Então, eu posso ter 5S, 5P, 5D e 5F. A camada 6 só tem 3 subníveis, S, P e D. E a camada 7 tem 2 subníveis, 7S e 7P, certo? Então, isso aqui é importante que a gente entenda como que é feita essa montagem do diagrama. Por que eu estou falando que é importante que você entenda essa montagem? Porque não necessariamente a sua prova vai trazer esse diagrama. E digo mais, muito difícil uma prova que traga esse diagrama montado para você. Então você tem que saber como que é feita essa montagem, tranquilo? Então, se eu falei para vocês ali atrás que dentro das camadas a gente tem uma ordem crescente de energia, ou seja, a camada 1 é menos energética e a camada 7 é mais energética, e também falei para vocês que dentro dos subníveis também existe essa ordem crescente de energia, do S para o F, o que a gente esperaria se a gente fosse fazer uma ordem crescente de energia dentro do átomo? A gente esperaria que começaria lá pelo 1S, que é o menos energético, e iria crescendo a energia. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, até chegar no 7P. Então, se eu fosse seguir a lógica, a gente teria essa ordem aqui crescente de energia. Mas o que Sommerfeld descobriu naqueles cálculos que ele fez é que existem umas pequenas quebras nessa lógica, tá? Existem alguns subníveis de uma camada mais interna que são mais energéticos do que uma camada mais externa, certo? Então ele percebeu que existe uma regra, existe uma lógica geral, mas existem pontos do átomo em que essa regra, essa lógica, ela é quebrada. E como que a gente consegue saber quais são esses pontos de quebra de lógica, né? Que ajuda a gente ao diagrama de Linus Pauling, quando ele traz essas setas que eu coloquei para você. E aí você também tem que lembrar como que faz isso para poder montar o diagrama de Linus Pauling, tá? Essas setas elas vão estar sempre aqui na diagonal, ó. Eu até coloquei o sentidozinho aqui da seta. Então a gente vai sempre seguir esse sentido para a gente poder ter uma ordem crescente de energia, começando do menos energético, terminando no mais energético. Como assim? O que significa isso, essa quebra? Eu não consegui enxergar essa quebra de energia somente com essas setas. Vou te mostrar. Vou te dar um exemplo da distribuição eletrônica para um átomo que tem 12 elétrons. Esse caso é o átomo de magnésio, tá? O símbolo dele é M maiúsculo G minúsculo. E o número atômico dele é 12. O número atômico é o número de prótons. Se ele está no seu estado neutro, no seu estado fundamental, então o número de prótons é o número de
elétrons, porque o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, se eu for distribuir os 12 elétrons do átomo de magnésio nas suas camadas, nos seus níveis e subníveis, como que ficaria? Sempre vou começar, de acordo com as minhas diagonais aqui, de acordo com as minhas setas, eu vou começar pelo 1s. Né? Então, eu começo pela parte final da seta aqui, né? E termino na pontinha da seta, aqui na cabecinha da seta. Então, vou começar pelo subnível 1s. Eu já sei que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então, se ele comporta no máximo 2 elétrons, eu não consigo pegar esses 12 elétrons e colocar todos de uma vez no subnível 1s. Eu só consigo colocar no máximo 2. Então, assim que eu começo a minha distribuição, lá no subnível 1s, vou colocar 2 elétrons. Se eu coloquei 2 elétrons aqui, ainda me faltam 10 elétrons para distribuir, porque o meu total é 12. Então, eu vou seguindo a seta. Ó. Terminei nessa cabecinha de seta, eu vou para a próxima pontinha da seta. Quem é meu próximo subnível? Subnível 2s. Também é um subnível que comporta no máximo 2 elétrons. Então, daqueles 10 elétrons que eu tinha, eu vou colocar aqui também 2 elétrons. Faltando, então, 8 elétrons para eu completar a minha distribuição eletrônica. Então, eu vou seguindo a minha seta. Ó. Termino aqui na cabecinha da seta e retorno para a próxima pontinha. Quem é o próximo subnível na ordem de energia? O subnível 2p, que comporta 6 elétrons. Então, daqueles 8 elétrons que faltam para eu distribuir, eu consigo colocar aqui 6 de uma vez. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. 2p6. Colocando 6 elétrons, me sobram 2 elétrons para terminar de distribuir. Sabendo que o próximo subnível é o subnível 3s e ele cabe 2 elétrons, ele comporta 2 elétrons, então esses 2 elétrons conseguem ser colocados diretamente aqui. Então, com isso, fechando esses 2 elétrons, eu fecho a minha distribuição eletrônica de 12 elétrons. Como que eu represento isso no final? Eu simplesmente coloco todos os subníveis na ordem que eu fui seguindo da setinha, certo? Então, isso aqui é a distribuição eletrônica do átomo de magnésio, ou seja, a distribuição eletrônica de 12 elétrons em ordem crescente de energia, do subnível menos energético, 1s2, para o subnível mais energético, 3s2. Tá? Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Isso é a ordem crescente de energia dos elétrons dentro do átomo de magnésio. É como ele se distribui nos seus níveis e subníveis de energia, naquelas camadas, naquelas órbitas que Bohr e Rutherford previram. Tranquilo? O próximo exemplo que eu vou trazer para você é um exemplo exatamente daquela quebra que eu tinha falado para você. Vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo de vanádio. É um átomo que tem 23 elétrons, porque o número atômico dele é 23. Então, da mesma forma como a gente começou lá no exemplo do magnésio, e como qualquer outro exemplo que a gente for fazer, a gente sempre vai começar no subnível 1s, porque ele é o subnível menos energético. Nele cabem 2 elétrons, então vou começar com 1s2, me sobrando 21 elétrons para distribuir. Próximo subnível, subnível 2s, que também cabem 2, então 2s2. Tirando 21, me sobram 19 elétrons para distribuir. Quem é o próximo subnível pela minha lógica aqui? Ó? Terminei essa seta, eu venho para cá, 2p. Se eu tenho 19 elétrons para distribuir, eu consigo colocar no máximo 6 aqui. Então, aqui vai ficar 2p6. E ainda faltam 13 elétrons para distribuir. Quem é meu próximo na lógica? 3s. 3s cabe em 2. Então, coloquei mais 2 aqui. Me faltam 11 elétrons para distribuir. Quem é o próximo? Saio dessa seta, venho para essa. O próximo é 3p. Se faltam 11, eu consigo colocar 6 no 3p. Então, desses 11, eu distribuí 6 no 3p e me faltam 5 elétrons. Aqui é que está aquela quebra que eu tinha falado para você. Se a gente for seguir somente a ordem do número, se a gente esquecer a seta que Linus Pauling acrescentou, quem que seria a nossa lógica de próximo subnível? A gente tenderia a ir para o 3D, que é o subnível que está aqui, ó, do ladinho do 3P. O que a diagonal de Linus Pauling nos mostra?
que o próximo subnível em ordem de energia, na realidade, é o subnível 4S e não o subnível 3D. Então percebe que mesmo numa camada um pouquinho mais interna, pode existir um subnível que é mais energético do que de uma camada seguinte? Então, ó, o subnível 4S ele é menos energético do que o 3D. Como que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque o diagrama de Linus Pauling não mostra. Se a gente fosse depender de fazer o cálculo matemático para achar isso, a gente não conseguiria. Por isso que a gente segue o diagrama, certo? Então, se a gente tem 5 elétrons para distribuir, a gente não vai colocar os 5 elétrons no subnível 3D, não. A gente primeiro tem que passar pelo subnível 4S. No subnível 4S, cabem 2 elétrons. Então, aqui eu vou colocar 2. Esses 2 elétrons vão ficar faltando, então, daqueles 5, vão ficar faltando 3. Quem é o próximo subnível? Agora sim. Ó, eu saio da pontinha, da cabecinha dessa seta e chego nessa outra pontinha. O próximo subnível é o subnível 3D, que cabem no máximo 10 elétrons. Então eu consigo colocar esses 3 aqui dentro, porque se cabe no máximo 10, esses 3 vão caber aqui, né? Então finaliza a distribuição eletrônica do vanádio com o subnível 3D. Então como que ficaria a distribuição eletrônica do átomo de vanádio, ou seja, 23 elétrons, na ordem crescente de energia? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Ou seja, dentre todos esses, o subnível mais energético do átomo de vanádio é o subnível 3d3 e não o subnível 4s2. Tranquilo? Era isso que eu tinha para te mostrar no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.